fotossíntese pode ser definida como um processo de conversão de energia luminosa em energia química. Ela é realizada por plantas, algas e cianobactérias, que são classificados como organismos autotróficos e fotossintetizantes, por serem capazes de produzir o próprio alimento a partir da luz. Para facilitar o entendimento, vamos tomar como exemplo as plantas. O seu processo de nutrição pode ser através de nutrição orgânica e nutrição mineral. A nutrição mineral é um processo que ocorre através do solo. Para a sua nutrição, a planta retira os sais minerais e água. Já a nutrição orgânica é um tipo de nutrição que ocorre através da fotossíntese, e é a partir dela que se produz as substâncias orgânicas, que serão necessárias para a sua sobrevivência. Já nas etapas da fotossíntese, o processo acontece principalmente nas folhas, as mais especificamente no interior dos cloroplastos, e é dividido em duas etapas, que são conhecidas como fase clara e fase escura, que vão ser explicadas a seguir. Fase clara. Esta é a fase inicial do processo de fotossíntese, fase em que as plantas convertem a energia solar em energia química. Portanto, esta etapa é realizada quando as condições de iluminação são favoráveis, ou seja, com radiação solar suficiente, seja natural ou artificial, através de holofotes. Quando uma planta detecta radiação solar, ela começa a absorvê-la por meio de um complexo chamado sistema de luz. Esses sistemas ópticos são divididos em dois: sistema óptico 1 e sistema óptico 2, antes de PS1 e PS2, os quais são responsáveis por capturar a luz e usar a energia para guiar os elétrons através da cadeia aceitadora. Essa cadeia leva elétrons das moléculas de água para formar ATP, seguindo vários processos bioquímicos intermediários que aumentam a energia dos elétrons no estado fundamental. Finalmente, o centro do fotossistema 2 divide a água em dois prótons, um átomo de oxigênio e dois elétrons. Este átomo de oxigênio se junta ao restante de outra molécula de água e libera oxigênio na atmosfera. Quanto à energia absorvida pela clorofila, observe que ela responde a dois comprimentos de onda específicos, 680 e 700 nanômetros, dependendo do comprimento de onda que a planta percebe. Um ou outro sistema de luz será colocado em operação, alterando ligeiramente o processo de fotossíntese. Então, essa energia de luz em forma de fóton é transmitida aos elétrons externos da molécula de clorofila. Esses fótons escapam da clorofila, se fixam na cadeia de transportes de elétron e geram uma corrente elétrica no cloroplasto. Essa energia pode ser usada para sintetizar ATP e NADPH, por fotofosforilação. Na verdade, esses dois compostos são essenciais para as plantas realizarem a segunda etapa, a síntese do açúcar e a produção da sacarose e do amido. Além disso, a fotofosforilação pode ser acíclica ou cíclica, dependendo do caminho dos elétrons ou através do sistema óptico. Não vamos explicar cientificamente esses dois tipos de fotofosforilação porque são processos muito complexos e dificilmente compreendidos. Simplificando, se você observar, dependendo de qual dos dois tipos de fotofosforilação ocorre, a planta irá ou não produzir NADPH, porque irá ou não liberar oxigênio. No chamado fotossistema 1, a clorofila domina. Isso vai perder um par de elétrons excitados, quando iluminado. Os pares de elétrons são coletados por uma série de citocromos. Essas substâncias aceitam elétrons extras, tornam-se instáveis e transferem esses elétrons para outras moléculas. Contém um centro de reação P700 e absorve preferencialmente a luz de comprimento de onda de 700 nanômetros. Já no fotossistema 2, quando a luz é absorvida por um dos pigmentos no fotossistema 2, a energia é passada para o interior de pigmento a pigmento, até alcançar o centro de reação. Lá, a energia é transferida para o P680, levando um elétron para um nível de maior energia. A fase escura, também chamada de biossíntese ou assimilação, é a segunda fase do processo de fotossíntese. Nesse estágio, há uma série de reações que não requerem luz solar,
para converter compostos como dióxido de carbono em açúcar. Por favor, note que, embora o período escuro em plantas de cannabis e outras plantas não requeira luz solar direta, se for indiretamente regulado por ela. Isso ocorre porque algumas enzimas envolvidas no processo de assimilação do carbono dependem da luz solar. De forma esquemática, as plantas absorvem o dióxido de carbono do ar através do substrato das folhas. Então, na matriz do cloroplasto, o ciclo do carbono é reduzido, processo denominado ciclo de Calvin. Para produzir essas reações, as plantas obtêm produtos da fase leve, ATP e NADPH. Este é o primeiro estágio da fase escura, quando o carbono é fixado. Neste estágio, o carbono do dióxido de carbono atmosférico é fixado em carboidratos. Para isso, existem três variantes: fixação de carbono C3, fixação de carbono C4 e CAN. Então, nós os analisamos um por um. Fixação de carbono C3. O CO2 é fixado diretamente no ciclo de Calvin, sem fixação prévia. A explicação científica explica que a enzima Rubico catalisa a reação entre a 1,5-difosfato de ribulose e o CO2 para produzir uma molécula de 6 carbonos, que é separada em duas moléculas de fosfoglicerato, com 3 átomos de carbono. Fixação de carbono C4. Antes de entrar no CO2 no ciclo de Calvin, ele reage com o fosfoenolpiruvato para produzir ácido oxaloacético, que se tornará ácido malíquo, uma molécula de 4 carbonos. O ácido malíquo é então transportado para as células e descarboxilado para produzir o dióxido de carbono necessário para o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin é o processo pelo qual as plantas absorvem dióxido de carbono em ribulose 1,5-disfosfato. Este é convertido em moléculas líquidas de glicose, que atuarão como fonte de carbono e fornecerão às plantas a energia de que precisam para realizar processos essenciais e importantes. A energia é então armazenada em moléculas orgânicas, como a glicose. Todas essas reações não dependem diretamente da radiação solar. Nas reações de fotossíntese independentes de luz, o açúcar é produzido a partir do CO2. Esse açúcar é uma fonte de energia para a célula que pode ser produzida em grandes quantidades e estocada para futura utilização. Embora as reações independentes de luz não necessitem de luz, elas utilizam os produtos das reações dependentes. Aqueles compostos de alta energia produzidos na fase dependente são utilizados para fixar o dióxido de carbono do ar em carboidratos, que em geral podem ser resumidos pela equação abaixo. O ciclo de Calvin começa com a ribulose fosfato. Na primeira transformação química, o ATP formado na fase dependente de luz é gasto para adicionar um segundo fosfato, convertendo a ribulose difosfato. Uma enzima então chamada de ribulose difosfato carboxilase combina a molécula de CO2 com a ribulose. Então essa molécula de 6 carbonos quebra-se em duas moléculas de 3 carbonos, chamada fosfoglicerato. Com a energia de mais um ATP e com o hidrogênio doado pelo NADPH+, e pelo H+, as moléculas de fosfoglicerato são transformadas em fosfogliceraldeído. E para cada 6 voltas no ciclo de Calvin, duas das 12 moléculas de poligliceraldeído de fosfogliceraldeído deixam o sistema para serem usadas na síntese de carboidratos. Cada um desses 3 átomos de carbono de fosfogliceraldeído é metade de uma molécula de hexose, os quais são unidos em pares para produzir glicose e frutose posteriormente. Após a formação dos compostos orgânicos, a ribulose precisa ser regenerada. A regeneração da ribulose envolve rearranjos carbônicos do gliceraldeído e da dihidroxiacetona, produzidas nos primeiros 2 estágios da fixação do carbono. O primeiro passo é catalisado pela enzima transcentolase, que contém a tiamina pirofosfato como grupo prostético.
A transcentolase catalisa a transferência reversível de um grupo cetol em uma cetose fosfato doadora para uma aldose fosfato receptora. Os produtos são xilulose e o açúcar de 4 átomos de carbono e eritrose. O segundo passo é promovido por uma aldolase similar àquela que age na glicólise. Ela catalisa a condensação reversível do aldeído presente na eritrose, com a dihidroxiacetona, produzindo um composto de 7 átomos de carbono chamado cedoheptulose. Depois da remoção do grupo fosfato no primeiro carbono pela cedoheptulose, a mesma é rompida pela transcentolase em uma ribose e um fragmento de 2 átomos de carbono, transportada na tiamina pelo fosfato. Esse fragmento de 2 átomos de carbono é condensado com o gliceraldeído com 3 átomos de carbono, para formar outra molécula de xilulose, em uma reação também catalisada pela transcentolase. Então as pentoses fosfato, que são a ribose e a xilulose, são convertidas em ribulose 5-fosfato, a qual no final do ciclo é fosforilada pela ribulose 5-fosfotaquinase e passa para a ribulose 1,5-bifosfato. Oi, eu sou a Beatriz e eu vou falar um pouco sobre fotofosforilação. Então, a fotofosforilação, ela é a partir dela que há a formação de moléculas de ATP, que é um passo muito importante aí na fotossíntese. E ela possui duas etapas, a etapa acíclica e a etapa cíclica. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a etapa acíclica. Na fotofosforilação acíclica, existem dois fotossistemas, que são os fotossistemas 1 e 2. Então, no fotossistema 2, há uma quantidade de clorofila que absorve a luz no comprimento de onda de 680 nanômetros, que é chamada de P680. E no fotossistema 1, a clorofila absorve melhor a luz no comprimento de onda de 700 nanômetros, que é chamada de P700. Então, para cada par de elétrons que flui de uma molécula de água até o NADP+, duas unidades de luz, no caso fótons, são absorvidos em cada fotossistema. E para formar uma molécula de O2, são necessárias duas moléculas de água que oxidam, gastando para tanto 8 fótons. Então, são 4 em cada fotossistema, para redução de duas moléculas de NADP+, a NADPH. Então, a oxidação de duas moléculas de água requerem 8 fótons, com energia suficiente para produzir uns 3 ATPs via fosforilação acíclica. E esse número de ATP é insuficiente para atender às necessidades energéticas da fase bioquímica da fotossíntese. Então, algumas moléculas de ATP adicionais são formadas na fotofosforilação cíclica. A gente vê na imagem que a luz ela incide no fotossistema 2 e ela vai excitar esse elétron que vai passar por essa região da plastoquinona, que a gente pode ver também que é a região na qual há a entrada de íon H+, do estromo do cloroplasto para o interior do tireoide. Ele vai ser posteriormente expulso, voltando para o estroma e assim produzindo ATP. Então, esse elétron passa por essa região do cicromo e depois para a plastocianina e vai até o fotossistema 1, onde ele vai substituir o elétron que foi expulso do fotossistema 1 por conta da incidência de luz. Ou seja, a incidência de luz em ambos os fotossistemas, ela vai ocasionar na excitação de elétrons. Esse elétron que saiu do fotossistema 2 vai para o fotossistema 1 para tomar o lugar daquele elétron que saiu do fotossistema 1, e esse elétron que saiu do PS1, dessa região de PS1, ele vai ser útil na formação de NADPH. Então, a gente pode ver aqui a reação de NADP mais H+. E aí a gente forma o NADPH. Também podemos ver a formação de ATP aqui, quando a gente pega dois íons H+, um aqui que estava na oxidação da água, que aconteceu no fotossistema 2, e o outro que passou dessa região
do cloroplasto para o interior do tireoide. Então, esses dois íons H+, eles passam por essa região aqui na ATP sintase vão ser úteis na formação de ATP. Mas, como eu disse, o ATP não é suficiente. Então, ele produz apenas 3 ATPs. Então, agora, na fotofosforilação cíclica, há a produção maior de ATP para que essa fase bioquímica da fotossíntese esteja completa. Então, temos aqui a fotofosforilação cíclica, e esse processo ele envolve somente o fotossistema 1. E ele é chamado de cíclico porque, sob a influência de 4 fótons, 2 elétrons são removidos da clorofila, do centro da reação do fotossistema, e em seu estado excitado ele é doado para a ferredoxina, que se reduz. E a ferredoxina reduzida, ao invés de transferir seus elétrons ao NADP+, que é o que acontece na fotofosforilação acíclica, ela retorna ao citocromo B, que volta à clorofila doadora do fotossistema 1, nesse trajeto aqui representado na figura. E é liberada energia suficiente para formar mais um ATP, sem que haja o envolvimento da água do fotossistema 2. Então, não haverá formação de NADPH e não haverá liberação de O2. Então, a fotofosforilação ela é cíclica, pois o elétron ele sai do fotossistema 1 e passa por uma cadeia transportadora de elétrons e retorna para o mesmo fotossistema. Ou seja, quando ele chega no final da cadeia transportadora, ele será transportado para uma molécula chamada plastocianina, que se encontra na parte interna do tireoide e transfere esse elétron novamente para o fotossistema 1. E agora eu vou falar sobre a fotólise da água. Então, a equação de oxidação da água, ela indica que 4 elétrons são removidos de 2 moléculas de água, gerando uma molécula de oxigênio e 4 íons de hidrogênio. E os prótons produzidos pela oxidação da água são liberados dentro do lume do tireoide e não diretamente no compartimento estromal, devido à natureza vetorial da membrana e ao fato de o complexo produtor de oxigênio estar localizado na superfície interna do tireoide. E esses prótons são transferidos do lume para o estroma por translocação pela ATP sintase. Então, assim, os prótons liberados durante a oxidação da água contribuem para o potencial eletroquímico que irá operar na formação do ATP. Então, um transportador de elétrons funciona entre o complexo de liberação do oxigênio e o P680, lá no fotossistema. E para funcionar nessa região, esse transportador necessita de uma forte tendência para reter os elétrons. E essa espécie foi identificada como um radical formado de um resíduo de tirosina em uma das proteínas no centro de reação do fotossistema 2. Então, após a excitação do fotossistema 2, tem a geração de um oxidante forte que retorna ao seu estado de neutralidade a partir da extração de elétrons da água. E a fotólise da água é catalisada pelo complexo de evolução da água, havendo a transferência de 4 elétrons. E os prótons liberados no lúmen dos tilacoides contribuem para a geração de um gradiente de prótons para que possa haver a geração do ATP. E o modelo do estado S, que é o estado inicial, postula um mecanismo de acúmulo de carga da luz através de 5 sucessivos estados de aumento de oxidação. Então, começa no S, aí vai do S0 até o S4. Então, o S4 possui uma forte capacidade de oxidar a água, e cada separação de cargas do P680 gera um acúmulo de carga de modo a avançar o estado de oxidação S, o estado inicial. E, além disso, cada ciclo requer 4 flashes de luz, ou seja, 4 fótons. E como a gente vê aqui na figura, temos o modelo do complexo de evolução do oxigênio para a fotólise da água, que é um ciclo, e começa no S0, aí sai um H+, entra um elétron aqui no fotossistema 680, e aí fica P680 positivo. E aqui a gente pode ver a luz entrando, o fóton entrando aqui, indicado pelas setas amarelas. E isso ocorre sucessivamente até o S4. Então, do S4 de volta para o S0, a gente tem a entrada de 2 moléculas de água e a saída do O2 mais 2 íons H+, que é
a oxidação da água e temos a entrada novamente de 4 elétrons, e para dar início novamente para o ciclo. A fotossíntese é um dos processos importantes para a sobrevivência da Terra, visto que é responsável pela produção de oxigênio utilizado na respiração dos seres vivos. Além disso, ela fornece energia através de produtos formados a partir da conversão de energia luminosa em energia química. Quando se fala em fotossíntese, é bem comum lembrar do ditado popular: a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas na verdade isso não procede, pois tudo que é produzido na Amazônia é consumido lá mesmo. Então podemos dizer que o fitoplâncton, ou seja, algas presentes nos oceanos, é que são de fato o pulmão do mundo, já que estão presentes em praticamente 70% da água salgada. Além disso, os produtos gerados a partir da fotossíntese moldaram a história material da humanidade, pois deram origem a recursos como petróleo, gás natural, celulose, carvão e lenha. Esses recursos existem em decorrência da transformação da luz solar em reservas de energia, ou seja, fotossíntese, seguida por outros processos geológicos e tecnológicos. A fotossíntese é um processo tão importante para a vida dos seres vivos que já existem processos para desenvolvê-la de forma artificial. A intenção dos projetos é fazer com que o dióxido de carbono, um gás prejudicial à saúde, seja convertido em carboidratos e oxigênio, como o processo natural faz.